Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Hoje é dia de linguagem C aqui, hoje é dia do nosso queridíssimo Fusion C e, consequentemente, a linguagem C aqui no nosso queridíssimo Debate Creator. E nós vamos continuar nossa saga de mostrar todos os operadores da linguagem C e hoje nós vamos ter os operadores muito especiais, que são os operadores bitwise. Para quem não sabe o que são os operadores bitwise, eles são lembram um pouquinho os operadores lógicos, mas na verdade eles não são exatamente iguais aos operadores lógicos. Os operadores bitwise eles funcionam no nível mais baixo, porque normalmente eles se aplicam bit a bit, e você vai entender tudo isso muito em breve aí, se você ficar comigo e assistir a aula de hoje. Então, se você quer saber sobre linguagem C, se você quer conhecer os operadores bitwise, fica aí na linha que a aula hoje é para você. Vambora! Então, amigo escovador de bytes, para acompanhar a aula de hoje, você, como sempre, vai ter que ir lá no GitHub do nosso queridíssimo Debate Creator. Se você quiser saber onde fica, você já deveria saber essa altura do campeonato. github.com/debatecreator. Aqui é o nosso GitHub. E como vai ser uma aula de C, a nossa queridíssima pasta MSXC, onde nós temos os nossos códigos em C. O código de hoje vai estar nessa pasta aqui, aulas. Dentro de aulas, nós temos aqui operadores, que é essa pasta aqui. E dentro de operadores, nós vamos ter aqui o código op.c, que é o código que nós vamos abrir no Visual Studio Code, e é onde tem todos os nossos códigos exemplos de todos os operadores que nós estamos fazendo até agora. E dessa vez, nos operadores bitwise, não vai ser diferente. Se você não sabe como baixar esse código para sua máquina, volta para o início da playlist, que no início da playlist a gente ensina a baixar esse código para sua máquina. Baixe para sua máquina para que você possa acompanhar conosco o vídeo de hoje. Então, amigo escovador de bytes, vamos abrir aqui o nosso código aqui, o op.c, no nosso queridíssimo Visual Studio Code. É esse cara aqui. Vamos abrir esse camarada aqui no nosso Visual Studio.code. Vamos fechar aqui o explorador para a gente ter uma visão melhor do código. E a estrutura básica do programa vocês já conhecem, porque a gente já discutiu várias vezes. Aqui a gente tem as funções que demonstram todos os operadores, aqui os aritméticos, os relacionais, os lógicos. E hoje nós vamos mostrar esses operadores bitwise, que são o AND bitwise. Lembrando que o AND lógico, nós usamos dois sinais de E comercial, né? Então o AND lógico seria algo mais ou menos assim, né? Não sei fazer o AND lógico, mas a princípio seria algo assim. Esse aqui é o AND lógico, que é o AND que nós usamos os dois sinais em E comercial, enquanto o AND bitwise é um sinalzinho só de E comercial. A mesma coisa no OR. O OR lógico são dois sinaizinhos de trave. O OR bitwise é apenas um sinalzinho de trave. O XOR, ou OR exclusivo, ele é o sinalzinho de potenciação, né? Que em algumas linguagens é o sinalzinho de potenciação. Aqui no nosso queridíssimo C, ele significa o OR bitwise. Aqui nós temos o NOT, que no operador lógico é o sinalzinho de exclamação, mas o NOT bitwise é o sinalzinho de till. E nós temos dois novos operadores aqui, que é o Shift Left e o Shift Right, que nós explicaremos já já, porque eles não têm uma contrapartida lógica, eles só trabalham no nível de bit e não existe uma contrapartida lógica. Então aqui nós construímos, nesse trecho de código aqui, nós construímos uma função chamada bitwise, e essa função chamada bitwise vai desenhar a tabela verdade dos operadores bitwise. Então aqui vocês vão ver que nós temos uma série de comandos, onde nós vamos fazer a operação lógica, e vamos ver os resultados assim que nós rodarmos. E na nossa função main, nós vamos ter aqui o códigozinho que vai colocar na tela a nossa tabela verdade, que vai ser desenhada aqui nessa funçãozinha bitwise, e é ela que nós vamos usar para avaliar os resultados das operações bitwise. Então vamos embora, pessoal.
Então, galera, vamos fazer o seguinte agora. Vamos vir aqui chamar o nosso terminal, novo terminal, e vamos chamar o programa. .make, vocês já estão carecas de saber, porque você é um escovador de bytes sagaz que acompanha playlist. Tudo isso aqui você já fez um monte de vezes, não é verdade? Você está acompanhando a playlist, né? Se você não está acompanhando a playlist, vai lá e aproveita agora para acompanhar a playlist. Depois que nós fizemos o make, o nosso queridíssimo emulador é levantado aqui, e aqui a gente pode dar o nosso comando. Se a gente der o dir aqui, vocês vão ver que nós temos o op.com lá, que nós acabamos de compilar usando Fusion C. Então a gente dá o op.com, executa, e aqui está a nossa tabela verdade dos operadores bitwise, que nós vamos tentar entender agora o resultado de cada uma dessas operações aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar a avaliar uma a uma cada uma delas. Então, meu amigo escovador de bytes, aqui ó, logo no NOT a gente já consegue perceber algumas diferenças com relação ao operador lógico para o operador bitwise. O operador lógico, se a gente fizesse aqui um NOT 0, ele responderia 1, porque ele está avaliando a expressão lógica. Ele primeiro vai olhar esse 0 como se fosse uma coisa lógica, o contrário de falso é verdadeiro, e nesse caso 0 e 1 estão representando zeros e uns lógicos, ou seja, verdadeiros e falsos. Mas quando a gente fala de operadores bitwise, a diferença deles é que eles vão trabalhar no espaço de memória e trabalhar no espaço de memória bit a bit. Então, se nós pegarmos aqui NOT 0, lembrando que aqui nós estamos falando de uma variável padrão do que nós não, no caso aqui uma constante que nós não definimos um tamanho específico. Então, nesse caso específico, ele vai usar um número de 16 bits. Lembrando que os MSX eles podem usar números de 8 ou 16 bits, dependendo de como você definir aquele espaço de memória. Como nós não definimos um integer simples, um integer de precisão dupla, ele vai assumir a maior precisão possível, então ele vai assumir aqui 16 bits. Então nós vamos ter 0, 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 0 e 0, 0, 0, 0. Porque como nós não falamos para ele que 0 era esse, ele assumiu o maior zero possível, que são 16 bits. Esses 16 bits aqui dentro da memória, dentro de um espaço de memória. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada zero aqui dessa tripa de memória e vai transformar em 1. Então ele vai botar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dividindo aqui em nibbles, né? 1, 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 1. E isso aqui, galera, é o maior número possível que nós podemos representar em 16 bits. E nós já conhecemos esse número mágico. Esse número mágico aqui é 65.535. Ok? Ok. E agora vamos lá ver o tal do 65.534. Por que 65.534? O MSX ele precisa representar os números positivos e negativos. Então, quando nós temos lá a nossa memória dividida, 65.535, você vai ver o seguinte: 65.535 dividido por 2 é igual a 32.767. O que isso significa? Significa que nós podemos ter números que vão de 0 até positivo 32.767 e que vão de 0 a negativo 32.767, ok? Porque nós temos que ter esse número aqui tem que ser dividido entre números positivos e números negativos, ok? Então aqui, quando a gente pega esse número aqui, 65.535, é como nós estivéssemos falando que isso aqui é menos zero. Olha que esquisito, menos zero e mais zero. Olha que conceito estranho, né?
É um conceito numérico estranho, mas no final, quando ele pega esse tipo de coisa, ele converte menos 0 ou mais 0 para 0 e acaba dando 0 de qualquer forma. O problema é que o 1 não se comporta desse jeito. Então, pessoal, para que faça algum sentido para vocês, eu vou tentar explicar aqui de uma forma muito simples, usando números decimais, né? Lembrando que 0 até 65.535 em decimal, a metade é 32.767, ok? 0 vai significar 0. 1 vai significar 1, ok? Quando nós chegamos aqui no 32.667, esse é o último número positivo que nós podemos representar. Então, 32.767 é igual a positivo 32.767, ok? Nós já sabemos que 65.635 significa o menos 0, que no final ele vai converter para 0. Mas o 65.534 tem que significar o menos 1, certo? E o menos 1 ele tem que ter um significado porque existem esses números 1 e menos 1. Isso aqui é um conceito numérico existente. Então, quando nós estamos falando de 65.534 na memória do MSX, e quando nós estamos trabalhando nessa precisão que vai até 32.767, 65.534 é igual a menos 1. Então, aqui o que ele está dizendo é que o não 1 binário, o não 1 bitwise, na verdade não representa 0, representa menos 1. E é por isso que quando a gente dá o not 1 aqui, ele vai representar menos 1, que na memória do MSX significa 65.534. Vocês vão entender isso muito melhor quando vocês estudarem uma coisinha chamada complemento de 1. E para melhorar um pouquinho o entendimento de vocês, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, onde eu coloco o complemento de 1 para que vocês possam finalmente entender o que é esse tal desse menos 1. Mas a princípio o que o not 1 vai fazer é isso, ele vai fazer o complemento de 1 e vai dizer que o contrário de 1, na verdade, é igual a menos 1, que na precisão, no tipo que nós estamos usando, na memória é representado como 65.534. Então, meu amigo escovador de bytes, está curtindo a aula de hoje? Está bacana a aula de hoje? Está conseguindo entender tudo? Então não se esqueça que você pode clicar aqui no botão Valeu, aqui no YouTube, e doar qualquer quantia para o canal. Estamos abertos a receber qualquer doação, lembrando que a doação é completamente voluntária. Doa quem quer, o quanto quiser. Além disso, existem outras formas de você ajudar o canal. Você pode se tornar um membro aqui no próprio YouTube, clicando no botão Seja Membro, e contribuir com a gente com $1. Ou se você preferir gastar o seu dólar no Patreon, nós também temos uma categoria no patreon.com/TheByteCreator, onde você pode doar $1 para o canal mensalmente e ajudar aqui o canal a se tornar um canal mais profissional. Nós também temos outras formas de contribuição. Você pode entrar lá dentro do Patreon, na nossa aba Compras, e comprar os nossos Thank You Discs, que para qualquer membro é gratuito. Você pode entrar lá na seção Compras. Se você for um membro no Patreon, você pode baixar o disco gratuitamente. Ou se você for um membro aqui no YouTube, você pode me pedir o disco que eu envio para você aí por e-mail, para que você tenha os discos. Ou se você quiser, você pode comprar um merchandise do canal lá na nossa loja parceira, thebytecreator.com.br, e lá nós temos camisetas, canecas, roupinha para o seu pet, uma série de merchandise lá que você pode comprar e ajudar o canal mais uma vez. Então, se você quiser ajudar o canal, se você quiser se tornar um verdadeiro escovador de bytes, escolha a forma que for melhor para você para doar e doe para o canal. Então vamos embora, que agora a gente tem que entender os outros operadores bitwise. Então vamos continuar com a nossa aula. Então, pessoal, os próximos da lista aqui são os operadores AND bitwise aqui, que é o comercial solitário. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer aqui na mão esses ANDs e vamos ver se a gente chega à mesma resposta que chegou aqui o nosso programinha. Então vamos lá, pessoal, o que o AND bitwise faz? Ele pega o operador A
Então ele vai pegar aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vai pegar o operador B, vai fazer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aí ele vai fazer o AND aqui, né? Então, fazendo o AND aqui, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, 0 e 0 é igual a 0, 0 e 0 é igual a 0, e assim sucessivamente, porque todo mundo sabe que na tabela verdade do AND, o AND só é verdade quando os dois são verdade, né? 1 e 1 é igual a 1. Qualquer outra resposta é igual a 0. Então 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0 e assim sucessivamente até que 0 e 0 dê 0. Que nós esperamos. 0 e 1 vai ser igual, com a diferença que aqui, vamos pegar só esse primeiro nibble aqui. Então, pegando só esse primeiro nibble aqui, vamos botar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0 e 1 é igual a 0. 0 e 0 é igual a 0. 0 e 0 é igual a 0. 0 e 0 é igual a 0. Vai fazer isso aqui. E aí nós vamos ver que vai dar 0 também, como nós vemos aqui. A ordem dos fatores aqui não vai mudar o produto. Então, também vai dar 0. E aqui 1 e 1. Vamos ver o 1 e 1. O que ele vai fazer aqui no 1 e 1? Imagina que o operador A, o operador B, também vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aí ele vai fazer isso aqui bit a bit. 1 e 1 é igual a 1. 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 Vai repetir esse processo. Esse número aqui, 1, vai ser igual a 1. E aí, galera, nós vamos pegar esse resultado aqui, ó, da lógica do OR, e vocês vão ver que também nós vamos ter uma resposta muito parecida. Então, no caso do AND, do OR, nós vamos ter respostas muito parecidas com o operador lógico, porque ele vai usar aqui operadores lógicos e vai trabalhar com operadores lógicos. Então, pessoal, agora para vocês entenderem o próximo aqui, que é o XOR, eu vou apelar aqui para a teoria, porque eu acho que nós ainda não falamos em nenhum momento aqui na playlist sobre o operador OR exclusivo. Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o OR exclusivo e apresentar para vocês como ele é utilizado lá no nosso queridíssimo C. Então, meu amigo escovador de bytes, olhando aqui a nossa queridíssima tabela verdade do OR exclusivo, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, ó, por exemplo, que no OR exclusivo, nós vemos aqui que no OR exclusivo somente é verdade quando pelo menos um dos dois operadores é igual a 1. Então, nesse caso aqui, vai ser verdade. Nesse caso aqui, vai ser verdade. Com a diferença de que, se os dois forem verdade, o resultado é falso. Então, você pode ver da seguinte forma. Se os operadores são iguais, é falso. Se os operadores são iguais, é falso. Mas se os operadores são diferentes, é verdadeiro. Lembrando que por ser um operador bitwise, ele vai fazer essa comparação bit a bit. Então, se a gente pegar aqui um exemplo rápido aqui, o que ele vai fazer? Vamos supor que a gente tem aqui o operador A é igual a 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. E o operador B é igual a 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Qual vai ser o resultado desse XOR aqui? Operadores iguais, falso. Operadores iguais, falso. Operadores iguais, falso. Operadores iguais, falso. Operadores diferentes, verdadeiro. Operadores diferentes, verdadeiro. Operador diferente, verdadeiro. Operador diferente, verdadeiro. Esse seria o resultado do OR exclusivo, dado esses dois operadores aqui, certo? Entendido isso, vamos ver aqui o exemplo do nosso caso aqui. No nosso caso, 0 e 0 vai dar 0, obviamente. Por quê? Porque o nosso operador A é 0, nosso operador B é 0. Fazendo esse aqui bit a bit, todos eles são iguais. Como todos os operadores são iguais, a resposta disso aqui é falso.
e aqui nós vamos ter falso. Lembrando sempre, pessoal, que o chapeuzinho em muitas linguagens de programação é o sinal de exponenciação. Então, se você estiver tendo algum resultado estranho no seu programa C, muito provavelmente você está pensando que está exponenciando, está elevando 0 a 0, quando na verdade você está usando o operador bitwise aqui. O 1 vai ser, aqui nessa versão aqui, o 1 vai ser a mesma coisa. Se você pegar aqui o operador A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, todos os operadores são diferentes, então isso aqui vai ser verdade, bit a bit. Consequentemente, vai dar 1 a resposta. E aí, meus amigos escovadores de bytes, vocês já entenderam tudo que a gente tinha para explicar na aula de hoje. E aí, meu amigo escovador de bytes, nós chegamos no fim da aula de hoje. Eu e o Luke aqui terminamos. A nossa, ele quer comer o meu o meu gorro, mas tudo bem. Porque nós chegamos ao final dos nossos 20 minutos, até extrapolamos um pouquinho nossos 20 minutos da aula de hoje. E eu espero que você tenha saído daqui entendendo pelo menos os 4 primeiros operadores bitwise. Lembrando que ainda faltam 2 operadores bitwise para a gente estudar, o Shift Left e o Shift Right. Mas como nós já estouramos bastante o nosso tempo hoje, vai ficar para a próxima aula. Então na nossa próxima aula de Fusion C nós vamos continuar falando sobre operadores bitwise, falando sobre os operadores Shift Left e Shift Right que nós não conseguimos falar hoje. E aproveitar esse finalzinho de vídeo também para lembrar vocês da Retro Rio. Retro Rio vai acontecer já, dia 2 e 3 de agosto, fique preparado. Dia 2 se não me engano, é uma sexta-feira, dia 3 é um sábado. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link do Simpla para você se inscrever na Retro Rio. Lembrando que a Retro Rio é gratuita para você que vai lá só visitar. E é só entrar lá no Simpla, se cadastrar, não paga nada. Vai lá no Cefet, lá na Tijuca e vai ser feliz com a gente. E também aproveitar para dar aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo na galera aqui das laterais do vídeo, que são as pessoas que promovem o canal, que são as pessoas que patrocinam o canal e por conta disso fazem o canal acontecer. Muito obrigado a todos vocês que aturaram a aula até agora. Um grande beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Na aventura de hoje nós vamos continuar com a nossa playlist de C, mas especificamente Fusion C. Nós aproveitamos também para ensinar a linguagem C e hoje nós vamos falar sobre os operadores de atribuição. E agora é aquele momento que você pensa, pô, Manel, mas operador de atribuição é só você botar o igual e atribuir, acabou, né? E isso é nas linguagens mais simples, isso é verdade. Mas a linguagem C, ela tem outros operadores de atribuição que você pode utilizar e que são muito úteis e muito legais na hora de você fazer coisas com uma linha só. Isso é uma vantagem muito grande da linguagem C. Você consegue fazer muitas coisas usando poucas linhas e existem muitos atalhos para você fazer diversas coisas com uma linha só. E os operadores de atribuição do C são muito úteis para isso. Então vem comigo que hoje nós vamos aprender operadores de atribuição. Então, meu amigo escovador de bytes, só para você não se esquecer, os nossos códigos que nós fazemos aqui no canal ficam no github.com oficial do nosso queridíssimo Debate Creator, github.com/Debate Creator. É aqui que você vai achar os nossos códigos. Lembrando que nós temos um repositório para cada playlist. Então aqui no MSXC, que é a aula de hoje, nós temos esse repositório aqui, MSXC. E dentro desse repositório você vai ver que nós temos aqui uma pastinha chamada aulas. Dentro dessa pastinha chamada aulas, nós temos aqui as aulas de operadores, onde nós estamos fazendo o código para exemplificar todos os operadores do Fusion C e, consequentemente, da linguagem C. E aqui dentro nós temos a aula de hoje, que é o arquivo op.c, que é o arquivo que nós vamos usar hoje para aprender os operadores de atribuição. Então vamos embora, vamos abrir esse cara aqui no nosso queridíssimo Visual Studio e vamos trabalhar nele. Então, meu amigo escovador de bytes, como vocês podem ver, a nossa teoria de hoje, como sempre, está lá no nosso tutorial da Tutorial S-Point aqui, que é esse link aqui. Não se preocupe, porque esse link vai estar na descrição do vídeo, assim como todos os links que eu falar aqui na aula de hoje. E se você quiser acompanhar pela teoria, você pode entrar nesse site aqui, que aqui tem toda a teoria do nosso queridíssimo C, que nós usamos como base para o Fusion C.
Então aqui, como você pode ver, ao contrário do BASIC, que a gente tem só a atribuição simples, né? A linguagem C ela tem uma série de operadores de atribuição. E, normalmente esses operadores de atribuição eles estão ligados aqui a uma operação, para que você possa fazer uma operação diretamente na atribuição, que é uma coisa que facilita muito na hora de você escrever códigos. Então é importante que você conheça esses operadores de atribuição, porque se você eventualmente pegar um código que tem esses operadores de atribuição, você tem que ser capaz de ler esses operadores. É para isso que serve a aula de hoje, para você pegar um código, dar uma olhada lá, você conhecendo como são os operadores de atribuição, você consegue tranquilamente ler os códigos. Então, amigo escovador de bytes, se você for acompanhando aqui, você vai ver que nós temos todos esses operadores de atribuição, e o primeiro deles é a atribuição simples, que é o sinalzinho de igual, que é a atribuição que nós conhecemos em todas as linguagens de programação. O valor à esquerda vai receber o resultado da operação que estiver à direita. Então aqui no nosso código, o que a gente faz? Só para vocês lembrarem da ideia geral do código, nós temos aqui uma função para cada um dos operadores. Então nós criamos aqui uma funçãozinha chamada atribuição. Essa funçãozinha atribuição é a funçãozinha que vai demonstrar o uso de todos os códigos de atribuição do nosso queridíssimo C, consequentemente do Fusion C. E lá na nossa função main, a gente comentou todos os outros, para que a gente só visse hoje, na aula de hoje, os operadores de atribuição. Então aqui nessa parte do código, onde nós temos aqui a função main, né, que é essa função aqui, nós criamos uma variável A com valor 10, uma variável B com valor 5, e aqui nós chamamos a função que nós criamos aqui em cima, que é a função de atribuição, passando os valores A e B. Lembrando para vocês que os valores A e B que nós estamos passando aqui são 10 e 5. São esses valores aqui. Então vamos lá para a função lá de cima e vamos estudar um a um os operadores de atribuição. O operador de atribuição mais básico, que é esse aqui, nesse caso aqui R igual a A, aqui dentro da função, nós criamos uma variável R, que vai dar o resultado das nossas operações que nós vamos fazer, nossas operações de atribuição. E aqui a primeira coisa que a gente faz é pegar uma variável R, então a gente vai pegar lá um espacinho de memória, rotular esse espacinho de memória de R, e nesse espacinho de memória R a gente atribui o valor de A. Lembrando que o valor de A que foi passado para cá foi 10, então R vai valer 10 aqui nesse momento. A atribuição simples é muito tranquilo, nós já fizemos ela diversas vezes aí. Inclusive, aqui na teoria, o exemplo que ele dá é diferente. Ele dá C igual a mais B. Então, num caso como esse aqui, C igual a mais B, você vai criar lá um espacinho de memória chamado C. Você vai pegar o valor de A, que nesse caso é 10. Vai pegar o valor de B, que nesse caso aqui é 5. E aí ele vai somar A mais B, 10 mais 5 igual a 15, e vai jogar lá para a nossa queridíssima variável C. Então, C vai conter o valor 15 lá na nossa memória. O próximo operador de atribuição, e aí aqui as coisas começam a ficar um pouco diferentes, é a atribuição com adição, que é esse cara aqui. Então, você lembra que no nosso exemplo aqui, o A, ou melhor, a variável R, nossa variávelzinha R, ela tem o valor de 10. E aqui, olha só, ele coloca um sinal de mais e um sinal de atribuição. Mais atribuição, o que ele está falando? Ele está falando, o meu querido compilador, pega o valor que nós já temos em R, soma com o valor que nós temos em B e atribui de novo na variável R. Então aqui, meu amigo escovador de bytes, o que ele está falando para você? Ele está falando, ó, R vai conter o valor que já existe em R mais o valor de B. O valor de B nós sabemos que é 5. O valor de R atual nós sabemos que é 10. Então, 10 mais 5 é igual a 15. E aqui, nesse caso, R vai morrer o 10 e vai entrar 15 aqui, lá no nosso espacinho de memória. Porque aqui nós fizemos não só a atribuição, mas também a soma, usando um único operador. O próximo operador que nós temos aqui é o subtract e atribua, que
funciona exatamente do mesmo jeito como o adicione e atribua. Que aí é o contrário do outro, é um sinalzinho de menos e um sinalzinho de igual. E esse cara aqui, C menos igual a, é equivalente a escrever C é igual a C menos A, como a gente escreveria no Basic. Essa aqui é a forma da gente escrever no Basic, essa aqui é a forma da gente escrever no C. O C também aceita essas formas antigas, tá, pessoal? Então, se você quiser um código um pouco mais legível, você pode continuar escrevendo como você sempre escreveu, mas é de bom tom, já que você está usando o C, usar a notação do C. Então, se a gente for aqui para o nosso código, vamos ver o que a gente está fazendo aqui no nosso código. A gente está pegando o valor de R, que nesse momento é igual a 15. Vocês lembram lá que o valor de R agora é 15, porque a gente pegou aqui o valor anterior 10 e somou 5. E agora a gente está tirando o valor de B. Então, se R vale 15, a gente sabe que R vai receber o valor atual de R, que é igual a 15, menos o valor de B, que foi passado, que é 5. Então, nesse momento aqui, R vai ser igual a 10. E aí nós vamos atribuir 10 aqui de novo na variável R. Isso aqui vai morrer e vai entrar 10 aqui. E aí, meu amigo escovador de bytes, você já deve estar percebendo que nós estamos estabelecendo um padrão aqui. E qual é o padrão que nós estamos estabelecendo? Toda vez que você vê um dos sinais de operadores aqui e um igual, a gente está fazendo a atribuição mais o operador que tiver aqui na frente. E esse aqui é o multiplique e atribua. No multiplique e atribua, se você vê aqui, C vezes igual a A equivale a C igual a C vezes A. Exatamente como todos os outros operadores, você já entendeu agora como é que funciona o padrão. Então você sabe que ele vai multiplicar e depois atribuir. Então se a gente for olhar aqui o nosso código, na atribuição com multiplicação, você vai ver o seguinte. Você vai ver que nós estamos pegando aqui o valor de R, que no momento R é igual a 10, porque nós somamos 5, tiramos 5. Aqui nós estamos multiplicando o valor de R pelo valor de B. Então, R vai ser igual ao valor atual de R, que no caso aqui é 10, vezes o valor de B, que é 5. 10 vezes 5 vai dar 50. Então, R vai receber 50. E 50 vai ser atribuído na variável R. E aí, escovador de bytes, está curtindo a aula de hoje? Se você está gostando da aula de hoje, não se esqueça que aqui embaixo nós temos o botão Valeu, que é o botão que permite você fazer uma contribuição para o canal. Você pode contribuir com qualquer quantia que você quiser, todas as contribuições aqui são voluntárias, doa quem quiser, o quanto quiser. Além disso, se você quiser se tornar um doador permanente para o canal, você pode entrar nos nossos programas de patrocínio. Nós temos lá patreon.com/TheByteCreator e nós temos também aqui o clube de canais, o botãozinho Seja Membro, que tem aqui embaixo do vídeo. Você pode clicar nele e se tornar um membro do canal aqui no YouTube. Todos os nossos escovadores de bytes que assinarem os programas de patrocínio vão ganhar acesso exclusivo aos nossos vídeos do canal. O verdadeiro escovador de bytes assiste os vídeos primeiro. Além, é claro, do nosso queridíssimo Thank You Disc na faixa. Os membros ganham os Thank You Discs na faixa. E além, é claro, do chat de bate-papo, que você pode conversar comigo, com outros escovadores de bytes lá dentro do nosso chat do Patreon. E, obviamente, você também tem acesso ao nosso FTP exclusivo, com arquivos para você poder baixar e brincar. Não se esqueça também que nós temos a nossa loja de merchandise, thebytecreator.com.br, onde você pode comprar o merchandise. Enquanto ela estiver no ar, aproveite para comprar aí o que tiver de merchandise. Caneca, camiseta, roupinha para o seu pet e todos os outros merchandise se você quiser comprar, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Então, meu amigo escovador de bytes, vem comigo, porque a gente ainda tem que aprender muito aí sobre os operadores de atribuição do C, e a aula de hoje está só na metade. Vambora! Então, meu amigo escovador de bytes, agora que você entende como funciona o nosso queridíssimo padrão, fica fácil entender o que esses dois caras aqui fazem, né? O divide e o módulo. Então, primeiro, o divide e assignment, ou dividir e atribuir,
ele vai dividir primeiro e depois vai atribuir, exatamente da forma como todos os outros funcionam. E o módulo também, ele vai fazer a operação no módulo e depois vai atribuir. Módulo, vocês sabem que é aquela operação que ele simplesmente pega o resultado da divisão sem sinal. Então aqui, ambos são equivalentes a usar esses operadores. Se você não sabe usar esses operadores, dá uma olhada lá na nossa aula de operadores aritméticos, onde eu explico esses operadores aritméticos, como eles funcionam. E aqui, como você pode ver, nós também temos operadores de atribuição que são relativos também a operadores bitwise, como por exemplo o left shift e o right shift, que eu não cheguei a comentar nas nossas aulas de operadores porque eles são operadores bit a bit e nós vamos falar sobre eles quando nós estivermos um pouquinho mais avançados, né, para entender as operações bit a bit. Mas vocês entendem o padrão, então vocês sabem que primeiro ele vai fazer nesse caso aqui um left shift e nesse caso aqui um right shift. Só para não dizer que eu não expliquei o que é um left shift, o que é um right shift, eu vou dar uma explicação muito rápida aqui, o que é um left shift, o que é um right shift, só para você entender o que o left shift e o right shift fazem, para você não ficar totalmente sem explicação nenhuma, mas fiquem tranquilos porque esses operadores vão ser muito mais utilizados quando nós estivermos muito mais avançados no nosso curso. Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo left shift, porque ele começou pelo left shift. Imagina que você tem lá um espaço de memória, sei lá, como ele está usando C aqui, vamos dizer que o valor de C nesse momento é 0,000,0001 em binário. Quando a gente faz o left shift, que são os dois sinaizinhos de menor virados aqui para a esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá o conteúdo em binário daquela região de memória e vai andar todos os bits para a esquerda e completar os espaços à direita e completar os espaços que ficarem faltando para a direita com zeros. Então vamos supor que eu aplico em cima desse cara. Se eu aplicar para cima desse cara, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 1, vai jogar para cá e vai colocar um zero aqui atrás. Então você vai ter um bit igual a 0,000,0010, porque você shiftou esse cara daqui para cá, ok? O shift right é exatamente a mesma coisa, só que para o outro lado. Então, se eu pegar aqui um valor, por exemplo, de C igual a 1,000,00,00, o que ele vai fazer? Se eu jogar eles para cá, para a direita, esse 1 vai shiftar para cá, esse 0 vai shiftar para cá, esse 0 vai shiftar para cá e assim sucessivamente. E todos os bits à esquerda que faltarem vão virar 0. Então, se a gente aplicar nesse cara, esse cara aqui vai virar 0, esse cara vai virar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É isso que os operadores fazem. E nesse caso aqui, como trata-se de um left shift e atribuição, no final do processo, o valor de C vai receber esse valor aqui. Só para vocês entenderem isso aqui em decimal, para vocês entenderem, né? Se eu pegar aqui o valor, colocar na calculadora do programador, na verdade eu tinha que ter colocado esse cara em binário, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui em binário, vou colocar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse valor aqui em decimal é igual a 128. Então esse valor aqui é igual a 128 na base 10. Ok? Agora, se eu aplicar esse 1 para cá, o número que eu vou ter vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse valor aqui em decimal é igual a 64 na base 10. Como vocês podem perceber aqui, 128 é uma potência de 2, 64 também é uma potência de 2, e essa é uma das principais utilidades dos operadores bitwise. A gente poder rapidamente fazer contas com a base 2, mas isso você vai entender muito melhor lá no curso, quando a gente for mostrar as utilidades dos left shifts e right shifts, mas esse ainda vai demorar, porque vocês vão ter que aprender o básico
antes de ir para o avançado. Então, pessoal, só para a gente fechar a aula aqui, porque nós já estamos chegando nos nossos 20 minutos, falar rapidamente sobre os que faltaram, que são esses amiguinhos aqui, o AND, o OR exclusivo e o OR. Esses caras a gente já discutiu nas aulas anteriores de operadores. Então dá uma olhada na playlist ali, os 2 últimos vídeos, onde a gente fala sobre esses operadores aqui. E lembrando sempre que primeiro ele vai fazer o operador, depois vai fazer a atribuição. Eu acho que vocês já entenderam a ideia. E se vocês conhecerem os operadores, vocês vão conhecer automaticamente os operadores de atribuição com o operador também. E basta você dar uma olhada. Então, pessoal, só para a gente dar um confere aqui, como sempre vamos fazer o nosso make aqui. Estamos aqui, terminal, novo terminal, como sempre. Vamos dar o nosso queridíssimo ./make. E aí vai chamar o nosso emulador com o Fusion C carregado já. E com o nosso programa devidamente compilado. Levantou aqui, se você der um dir, você vai ver que nós temos aqui o op.com, que é o programinha que é o nosso make compila. Se você não está entendendo nada disso aqui, assiste as aulas anteriores que a gente ensina toda essa parte da compilação. Nós também temos vídeos lá nas playlists de ferramentas que ensinam você a instalar Fusion C, SDCC, tudo que vocês precisam para poder gerar esse cara aqui. E aí vamos dar um CLS para limpar a tela e vamos rodar o nosso ap.com aqui. E aí a gente vê aqui automaticamente que os valores bateram lá com aquela explicação lá do início da aula. Atribuímos lá no R10, depois somamos o valor de B5, depois subtraímos 5, depois multiplicamos por 50 e assim vai. E agora você pode dizer que você está craque nos operadores de atribuição do nosso queridíssimo C. Muito legal a aula de hoje, né, meu amigo escovador de bytes? Agora você já sabe que o C tem diversos operadores de atribuição, você já sabe como utilizar eles, e você já sabe que o C é bem diferente do Basic nesse sentido, porque ele consegue fazer muitas coisas em uma única linha ali, e você já consegue ler esses códigos, sabendo o que cada um desses estranhos operadores de atribuição fazem. Então, se você gostou da aula, não se esqueça do botão valeu, doa aí o que você achar maneiro aí pro canal, se você quiser, e não se esqueça também que você pode curtir, compartilhar, dar o seu like no vídeo, todas essas coisas são muito importantes, porque nós temos que fazer o canal crescer e florescer. E agora chegou aquele momento de dar o abraço caloroso, o amplexo amigo na galerinha aqui das laterais do vídeo, nossos amigos aqui que estão sempre contribuindo com o canal, estão ajudando o canal a crescer e multiplicar na nossa queridíssima internet. Se você ainda não entendeu muito bem tudo o que aconteceu aqui nessa aula, pega a playlist desde o início, faz a playlist desde o início, porque você vai ter muito conhecimento de C. E esse conhecimento de C você nunca vai perder, porque até hoje o C é muito utilizado e tem muita coisa nova que depende do C. Então conhecer o C é uma maneira muito bacana de você desenvolver seus conhecimentos em ciência da computação. Muito obrigado, não se esqueça de dar o like e compartilhar, e depois do grande beijo, não se esqueça da nossa frase final, que é para você ser feliz. Grande abraço. Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia de nós continuarmos com a nossa playlist Fusion C e na nossa eterna saga de explicar todos os operadores da linguagem C, para que você tenha a linguagem C como base, para que você possa usar o Fusion C e desenvolver seus programinhas em C lá no nosso queridíssimo Fusion C para o MSX. E quem sabe daqui para frente até criar um joguinho em Fusion C ou fazer um aplicativo, alguma coisa que você queira fazer. Então vem com a gente, não se esqueça sempre de acompanhar nossas aulas pela playlist. Aqui embaixo no link da descrição vai ter o link da playlist para você ver todos os vídeos do início ao fim. Lembrando que todos as nossas playlists aqui elas são incrementais. Então você normalmente precisa da aula anterior para entender a próxima aula. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do Debate Creator, e se você tem interesse em Fusion C ou linguagem C, começa lá do início da playlist, que aí a gente vai ensinar você a baixar o código, os livros de referência, todas as dúvidas que você tiver, muito provavelmente estão respondidas nas aulas anteriores. Então vamos embora, porque hoje nós temos que falar sobre os operadores unários do C e, consequentemente, do Fusion C. Então vamos embora, amigão!
E aí, meu amigo escovador de bytes, para poder acompanhar a aula de hoje, você vai precisar de 2 links importantes. O primeiro deles, obviamente, é o link do GitHub do The Byte Creator, que é onde nós colocamos todas as aulas exemplo, divididas aqui por cada uma das playlists. Então aqui na playlist de MSXC, que é essa playlist aqui, você vai encontrar o código de hoje. O código de hoje está dentro da pasta MSXC, aulas. Dentro de aulas você vai ver aqui que nós temos os operadores. E o código que nós vamos usar hoje é esse código aqui, p.c, que é o código que nós já estamos usando há diversas aulas anteriores aí para poder exemplificar para vocês o uso dos operadores na linguagem C e, consequentemente, no Fusion C. Se você não sabe fazer a clonagem desse código, volta às aulas anteriores aí, porque as aulas anteriores são muito importantes para que você aprenda a clonar esse código. Além disso, você também vai poder pegar a referência que nós vamos usar aqui para ensinar os operadores unários, que está nesse link aqui, que é o da Tutorials Point, C Program e Unary Operators. Esse link vai estar aqui disponível na nossa queridíssima descrição do vídeo. Então não precisa se preocupar, basta você clicar na descrição do vídeo, que ambos esses links estarão lá para você poder baixar e acompanhar a aula conosco. Mas aí, meu amigo escovador de bytes, você vai me perguntar, afinal de chongas, o que é um operador unário, ou muita gente também chama de operador unitário? Um operador unário ou operador unitário é um operador em que você aplica em um único operando. Então, por exemplo, se eu fosse dizer para você assim, ó, vamos pegar, por exemplo, o operador de adição, né? Então vamos lá para o nosso quadro branco. E aqui, ó, vamos supor que eu digo para você aqui, ó, que A é igual a A mais 1, por exemplo. Isso aqui é um operador que não é um operador unitário. Por quê? Porque nós temos aqui um operando e nós temos aqui outro operando. Então, esse aqui é um operador comum, é uma operação comum que você está fazendo aqui, a operação de adição. Mas o operador unário ele pode ser aplicado aqui a um único operando. Então, se eu fizer, por exemplo, A igual a mais, como eu estou usando apenas um operando aqui, que é o A, e um operador unário, você vai ver os operadores unários já já, aqui eu estou escrevendo a mesma coisa. Isso aqui é igual a A mais 1, só que escrito usando um operador unário, porque é um operador que você vai aplicar em apenas um único operando. E aí, amiguinho escovador de bytes, quais são os operadores unários que nós vamos aprender aqui nas nossas aulas, que nós vamos começar a ver hoje, né? Hoje nós vamos ver esses operadores aqui, os operadores unários. Então aqui a gente tem esse operador que eu acabei de mostrar para vocês, que é o operador de incremento. Nós temos um similar a ele, que é o operador de decremento. Nós temos aqui um operador que é chamado operador identidade, porque nós usamos, você vê que é o mesmo sinal da adição, mas ele usado de forma unária serve para identificar se nós estamos falando de números positivos ou negativos, né? Então se eu fizer A igual a mais 5, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou colocando um número positivo. Se eu fizer A igual a menos 5, eu estou dizendo que eu estou fazendo um número negativo aqui. Esse operador aqui é o operador de negação. E aqui eu estou falando de uma negação não lógica. Vocês vão entender isso à medida que eu for explicar os operadores. Nós temos aqui um operador que é importantíssimo para nós que somos programadores de C, que é o endereço de uma variável de memória, que a gente chama de ponteiro. Eu vou explicar isso depois também. O asterisco, que é o operador valor de. E aqui nós estamos falando o valor de um endereço de memória. Nós temos a negação lógica, que nós já vimos lá nos operadores lógicos. Nós vamos ver aqui de novo, porque ele é um operador de unário. E nós temos a negação bitwise, que também o pessoal chama aí de complemento de 1 também. Isso é um pouco discutível, esse nome complemento de 1, porque o complemento de 1 varia de máquina para máquina. Tem máquina que trata o complemento de 1 de uma forma, tem máquina que trata de outra forma. Mas se você vê aqui em alguma literatura o til sendo usado como complemento de 1 no C, tem gente que chama, tá? Eu prefiro esse termo aqui, negação bitwise, até porque fica mais claro de entender o que ele faz.
Mas ele existe, então nós vamos explicar ele já já, e aí você vai entender esse negação bitwise aqui também. Então, galera, vamos começar a olhar esses operadores aqui com exemplos práticos e a gente descrevendo o que cada um deles faz. Então aqui, amigo escovador de bytes, nós vamos seguir exatamente do jeito que nós estamos fazendo, ou seja, na nossa função main aqui, que é a primeira função executada pelo C, nós vamos comentar a função da aula anterior, que é esse cara aqui. Então, nós comentamos esse cara, os operadores de atribuição, foram os operadores da última aula. E vamos criar essa funçãozinha aqui, chamada unários, recebendo um único operando, porque os unários precisam de apenas um operando. Então, a gente vai trabalhar em cima da variável a aqui, que lá na função main nós passamos o valor de 10 para ela. Então, nós vamos aplicar os operadores unários em cima desse valor 10 aqui, porque é o valor que nós estamos passando para a função. E aqui nós temos a função que nós vamos começar. Então, o primeiro operador é o operador de incremento. E o operador de incremento, como vocês podem ver, é o operador que, como eu já falei antes, ele aumenta 1 no nosso operador. Então, quando a gente pegar essa linha aqui, o que nós vamos fazer? Essa linha aqui, ele vai pegar o valor de OP, que nesse momento é 10, e vai aumentar em 1. Então, ele vai para 11. Então, ele vai matar o 10 e vai colocar 11 no resultado. E logo depois ele vai imprimir o resultado aqui. Lembrando para vocês uma coisa importante aqui dos operadores de decremento e os operadores de incremento é o seguinte. Quando você coloca o mais depois do operador, ele primeiro faz a atribuição e depois ele incrementa. Você também pode fazer assim. Mais OP. Se você fizer dessa forma, você primeiro incrementa o operador e depois você faz a atribuição. Isso aqui é uma discussão meio de nerd, tá? Para mim, 99% dos casos vai dar na mesma você colocar o mais na frente ou o mais atrás. Mas tem nerd que garante que tem diferença, tem momento ideal para usar na frente, tem momento ideal para usar atrás. Eu particularmente não vejo grandes diferenças de usar antes ou depois do operador. Para mim são equivalentes, mas dependendo da pessoa com quem você está conversando, ele pode dizer diferente, né? Mas a diferença essencial é essa. Se o mais estiver na frente do operador, ele incrementa, depois atribui. Se o OP estiver depois do operador, primeiro ele atribui e depois incrementa. E aí, meu amigo escovador de bytes? Similarmente ao operador de incremento, nós temos o operador de decremento. E o operador de decremento, você vai ver que ele funciona exatamente da mesma forma que o operador de incremento, com uma diferença grande, né? Ao invés de a gente somar 1, a gente vai retirar 1. Então, no caso desse código aqui, olha que interessante. A gente tem 10. Como a gente colocou o OP -- depois do operador, o que a gente está dizendo? Primeiro você joga esse 10 no R, e depois você incrementa, ou nesse caso aqui você decrementa, né? Então, você menos, né? Você está decrementando. E esse valor vai para 9, tá? E uma coisa importante, tanto no decremento quanto no incremento, é o seguinte. O operador OP tem uma precedência maior do que o operador OP --. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você colocar os operadores de incremento e decremento em uma operação matemática grande, uma expressão matemática grande, você tem que lembrar que esse cara aqui tem uma precedência maior que esse cara aqui. Então, você pode ter diferenças nos resultados por causa da precedência do operador. Para quem não lembra o que é precedência do operador, você lembra lá quando a tia Cotinha falou que a multiplicação e a divisão tem uma precedência maior do que a adição e a subtração? Ou seja, primeiro, da direita para a esquerda, você resolve todas as multiplicações e divisões, depois você resolve todas as adições e subtrações. Os incrementos e decrementos seguem a mesma regra.
Então, por regra de precedência, primeiro ele vai fazer todos os decrementos de prefixo para depois fazer todos os decrementos de sufixo. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo a aula de hoje? A aula de hoje é justamente o que você queria. Então clica aqui embaixo no nosso queridíssimo botão Valeu e doe qualquer quantia para o canal. Todas as doações são voluntárias, doa quem quer, o quanto quiser. Mas se você quiser ser igual um desses camaradas aqui das laterais do vídeo, os nossos muito amados verdadeiros escovadores de bytes que participam dos nossos programas de patrocínio, você pode entrar no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, para ser um patrocinador lá no Patreon, e você pode também clicar no nosso botão Seja Membro aqui do canal do YouTube e se tornar um membro do nosso canal, se tornando assim um verdadeiro escovador de bytes. O verdadeiro escovador de bytes ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, ganha acesso aos Thank You Discs na faixa, que é um mimo que eu faço para você, amigo escovador de bytes, para que você tenha uma lembrancinha do canal ali, alguns códigos que eu coloco em disquete para você poder brincar. E, obviamente, você tem direito a um chat exclusivo comigo e com os outros escovadores de bytes, onde você pode sugerir temas para o canal, bater papo comigo, tirar uma dúvida. Então, meu amigo escovador de bytes, fique à vontade para se tornar aqui igual a essa galera aqui, os nossos muito amados verdadeiros escovadores de bytes, e venha participar da nossa comunidade aqui do The Byte Creator. Então, agora vamos embora, porque tem muito operador unário para a gente ver ainda, e a gente ainda tem muita aula para dar. Vamos embora, galera. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos agora para o nosso próximo operador, que é o operador identidade. Vamos botar aqui identidade. E aqui, ó, lembrando para vocês o seguinte, o operador mais, quando ele é tratado da forma binária, a gente está fazendo uma soma, né? Mas como ele está aqui sendo tratado da forma unária, ou seja, a gente está usando ele aqui apenas como a identidade do operador, nós estamos vendo aqui o seguinte, ó, nós estamos pegando o valor de OP, que é 10, e dizendo para ele que esse 10 aqui é igual a um mais 10. Isso aqui é desnecessário, uma vez que quando a gente pega o valor assim, ele já considera tratado um valor positivo. O identidade que a gente pode ter diferença é o negativo, né? Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, OP10 e colocar aqui um menos OP, por exemplo, ele vai trocar esse 10 para menos 10 e vai inverter o valor. Esse exemplo aqui ficou um pouco fraco. Eu acho que a gente pode fazer um exemplo mais legal aqui, que é o seguinte. Vamos tentar uma coisa diferentona aqui. Vamos colocar aqui, criar uma variável B, que é igual ao caractere A, por exemplo. Para seguir aqui bem o exemplinho aqui da nossa queridíssima referência. Então eu vou pegar aqui B igual a A, lembrando que aqui eu estou criando um caractere chamado A. E aí eu vou dizer que o nosso resultado vai ser igual a mais A, por exemplo. Ou melhor, nesse caso tem que ser mais B, né? Mais B. E aí vamos repetir isso aqui. E vamos ver o que ele imprime aqui. Vamos chamar o terminal. Novo terminal. Vamos dar um make. Obviamente a gente esqueceu de identificar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos declarar o R. Vamos rodar de novo. A gente esqueceu de pular linhas aqui, né? Então vamos colocar umas puladas de linha aqui. Vamos roubar aqui o print contra barra N. Para a gente fazer umas puladas de linha aqui. Vou executar de novo. Então aqui, amigo escovador de bytes, fiz uma mudancinha rápida aqui, só para a gente não ter diferença nos valores quando a gente for executar. Então eu pego aqui o OP, jogo no resultado e eu incremento o resultado. E aí a gente imprime o resultado aqui. E aí vamos executar esse cara agora. Vamos chamar o terminal e vamos dar um ponto barra make aqui.
Vamos botar aqui para a gente poder ver melhor. Vamos fechar esse terminal e vamos lá rodar o OP para a gente ver o que ele fez aqui. Então, para executar, a gente chama o OP aqui, que foi o cara que a gente acabou de escrever. E aí, vamos lá. Incremento. Incremento aqui deu 11. Por que deu 11? Vocês já sabem, né? Pegamos o 10 aqui. R vai ser igual a 10. Depois nós fazemos o R mais. E aí ele foi para 11. E aí nós imprimimos o resultado, que é igual a 11. Ou seja, bateu aqui. Mesma coisa para o decremento. Primeiro nós pegamos aqui o OP e colocamos o resultado. Decrementamos o resultado. Imprimimos o resultado. Como o OP vale 10, 10 menos 1 dá 9. Então aqui nós temos 9. E aqui sem mistério, né, galera? Muito fácil. Aqui nós temos o exemplo da identidade, que a gente fez aqui o mais 10. A gente deveria ter feito o menos 10 para fazer a diferença aqui. Então, vamos botar aqui o menos OP e vamos rodar de novo, para ver qual vai ser a resposta que ele vai dar aqui para a gente no identidade. Vamos salvar. Vamos executar de novo. OP. Olha só. No identidade aqui, quando a gente fez o menos 10, o que ele pegou? Ele pegou o menos 10 e trouxe para 65.526. Isso aqui eu já expliquei em aulas anteriores. Isso acontece porque nós estamos trabalhando aqui com complemento. Então, os números negativos eles estão lá no final. Se você quiser entender por que ele deu esse valor aqui, assista às aulas anteriores. Que esse valor aqui na memória é a nossa representação em complemento de 1 do menos 10. E aqui, ó, esse cara aqui que é o cara legal. O que aconteceu? Quando a gente pegou aqui o int b e nós usamos o operador identidade aqui, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos o valor ASCII do nosso queridíssimo caractere A. Quer ver? Vamos abrir aqui, ó, uma ASCII table. E aí, se você for olhar aqui a ASCII table e procurar lá o valor 65 em decimal, olha aqui o valor 5 em decimal, o que é? É o A. Então, quando nós fizemos isso aqui no código, nós jogamos um caractere para dentro de um inteiro, ele fez uma coisa que a gente chama de conversão implícita. Então ele converteu isso aqui para 65. Então essa linha aqui, nós estamos jogando o valor ASCII do A para um inteiro, que é igual a 65, que é o valor dele na tabela ASCII. E aqui nós só colocamos identidade para dizer que a gente está convertendo isso aqui para um número, né? E aí nós imprimimos esse cara. E aí, meu amigo escovador de bytes, infelizmente não há tempo para mais nada. Chegamos ao final da nossa aula. Foi o que deu para a gente andar. A gente tem muitos outros operadores unários ainda para verificar. Então, provavelmente, as próximas aulas a gente vai continuar falando sobre os operadores unários do C. Pode parecer um pouco chato essa parte dos operadores todos, mas o C é uma linguagem que tem muito poucos comandos e trabalha muito com operadores. Então, você conseguir ler os operadores, entender como eles funcionam, entender esses valores malucos que às vezes aparecem ali, que você não entende muito bem, é fundamental para você se tornar um programador C bom, consequentemente, um programador bom em Fusion C. Então, amigo escovador de bytes, não pule essas aulas de operadores, assista essas aulas de operadores, elas são importantes, você vai precisar desse conhecimento, porque quando você estiver trabalhando em nível mais alto e você começar a receber resultados estranhos, esquisitos no seu programa, é esse conhecimento aqui que vai te ajudar a debugar e vai te ajudar a entender qual foi a bobagem que você fez na hora que você criou um código que não está se comportando como você queria. Então
Então, amigos escovadores de bytes, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos vocês, escovadores de bytes, que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando os vídeos, estão dando like. Isso é muito importante para mim, para que o meu canal ganhe relevância e eu consiga me tornar aí um canal legal de retrocomputação aí para a galera. E também, por que não, um canal de programação, porque se você sabe programar as bases, é muito mais fácil você entender a programação mais moderna, com coisas mais bacanas. Então, meu amigo, se você está gostando dos vídeos e se você está acompanhando alguma playlist ou todas as playlists, você está acompanhando as playlists de ferramentas e todas as outras playlists aí, C, Assembly, Basic, todas as nossas playlists de retrocomputação aqui, faça como os amigos aqui da lateral do vídeo, os nossos muito amados escovadores de bytes, que se inscreveram em um dos nossos programas de patrocínio. Inscreva-se aí, ganhe os benefícios que vocês já devem conhecer nessa altura do campeonato. Mas acima de tudo que eu falei hoje, tem uma coisa que é fundamental para qualquer pessoa, e essa coisa é ser feliz. Aprenda a ser feliz, meu amigo escovador de bytes, não é, Luke? Aprenda a ser feliz, meu amigo escovador de bytes. E vejo vocês na próxima aula. Um grande beijo. Bem-vindo ao The Byte Creator, meu amigo escovador de bytes. Você hoje está aqui para a nossa última videoaula do ano de 2024, que vai ser uma aula de Fusion C. Então nós vamos continuar lá onde nós paramos, vendo ali os nossos queridíssimos operadores unitários. E essa aula é uma continuação direta da aula anterior. Nós não terminamos todos os operadores unitários ainda, então hoje nós vamos tentar terminar esses operadores unitários. Então, amigo escovador de bytes, a dica mais importante de hoje é, vai na descrição do vídeo, vai estar lá linkada a nossa playlist aqui do nosso queridíssimo desenvolvimento de Fusion C, dá uma olhada na aula anterior, entende sobre o que a gente está falando, e vem para essa aula aqui, para a gente poder continuar nos operadores unitários que nós não vimos na aula passada. Na aula passada, inclusive, também tem lá como você faz para baixar o código que nós vamos usar hoje. E, obviamente, também tem todas as diquinhas sobre os operadores que nós já falamos antes, para você não perder nenhuma teoria. Isso aqui vale para qualquer playlist aqui do canal, tá, pessoal? Volta sempre, pega a playlist do início e faz ela aula a aula, porque todas as nossas aulas são incrementais e é muito importante que você tenha o conhecimento anterior para entender o conhecimento atual. Então vamos embora, galera. Vamos lá, vamos começar a ver esses operadores unários que faltaram na nossa última aula. Então, meu amigo escovador de bytes, você, agora que você viu a aula anterior e sabe onde a gente está, você lembra que nós terminamos aqui a nossa última aula nesse cara aqui, que é o operador identidade, que é o símbolozinho de mais usado, aplicado a um único operador. Agora nós vamos ver aqui a negação, ou o número negativo, né? E ele é muito similar ao nosso queridíssimo identidade. Então a gente tem esse código aqui, que a gente pode até rodar aqui. E aqui, ó, olha só o que ele fez. Ele pegou aqui um valor igual a 5. Criou um outro valor aqui e negou esse valor. E aí, quando ele mandou imprimir isso aqui, usando o comando printf, você vê que x é igual a 5 e y é igual a menos 5, que é a negação. Agora vamos ver isso aqui na MSX. Vamos criar aqui. Então aqui vamos continuar. R igual a menos OP. Vamos imprimir negação. Vamos imprimir o número. Pular uma linha. E aí vamos ver aqui o que o nosso queridíssimo MSX responde quando a gente roda esse cara. Vamos chamar terminal. Novo terminal. Vamos dar um make. Meu OpenMSX já estava rodando aqui. Então vamos fechar ele. Vamos tentar de novo. Vai abrir aqui o nosso queridíssimo OpenMSX. E aí vamos digitar aqui o AP para chamar o nosso programinha em C. E aqui, ó, o negação. A gente já explicou isso na última aula. Nós pegamos o valor de OP aqui e negamos ele. Isso aqui vai dar um número negativo. Esse número negativo, em complemento, vai dar esse valor aqui. Então a gente sabe que a representação, no caso de menos de 10,
no complemento do MSX é 65.526. E agora, meu amigo escovador de bytes, preste atenção no serviço, porque agora nós vamos para o próximo operador, que é, sem dúvida alguma, talvez um dos mais importantes operadores unários que você vai usar durante toda a sua carreira de desenvolvedor C, que é esse cara aqui, o operador de endereço, ou como ele é conhecido também em inglês, address of, ou seja, endereço de. Você lembra que se a gente fizer, por exemplo, A é comercial, peraí que esse meu é comercial aqui ficou horrível, né? É comercial B, nós estamos falando do operador AND. E se nós usamos apenas A é comercial B, esse aqui é o AND bitwise. Mas nós temos aqui, ó, o AND unário. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um código como esse aqui, ó, vocês estão vendo aqui, você vai ver aqui, ó, que o operador unário com o símbolozinho aqui de comercial, ele retorna o endereço de memória da variável. Então, se você tem uma variável x lá, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui a variável x. Essa variável x, ela tem um endereço de memória, que no caso do MSX é um endereço de memória de 16 bits, ou seja, pode ser C000, por exemplo. E aqui você tem o conteúdo dessa variável x. Vamos dizer que essa variável x tem 5. Esse valor 5 aqui é o conteúdo da variável. E esse valor C000 é o endereço de memória, ou seja, da memória RAM lá do seu MSX, aonde esse 5 foi colocado. Então aqui, ó, se a gente cria uma variável caractere A e imprime o comercial da variável, vocês vão ver que não vai aparecer A lá. Vamos rodar esse cara para vocês verem o que vai aparecer? Então vamos vir aqui, Edit and Run. Olha isso aqui, ó. Ele está pegando aqui, ó, o endereço do X e colocando para você ver. Ele deu uns warnings aqui, porque esse código aqui está errado, né? Porque $D, né? $D, ele espera um inteiro. E isso aqui, por algum motivo, não está retornando um inteiro. Mas vamos ver aqui o código em MSX, no MSX, para ver como é que o MSX se comporta quando a gente está falando do endereço D. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos continuar aqui. Vamos colocar aqui endereço. Aqui o resultado vai ser o EOP. Endereço. Vamos imprimir esse cara. E vamos pular uma linha. Então vamos salvar. E vamos rodar. Agora olha só que interessante aqui, amiguinho. Ele deu um erro aqui, ó. Olha só que interessante aqui, amiguinho. Ele deu um erro aqui, ó. E o erro foi erro 47, na linha 47. Não, o erro foi na linha 398. O erro 47. E aqui, ó, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu tenho dois tipos diferentes. E por que eu tenho dois tipos diferentes? Porque aqui, ó, esse endereço OP, o que ele retorna, na verdade, pra gente, é um ponteiro. Toda vez que você trabalha com memória no C, você trabalha com ponteiros. Então, nós não podemos assinalar esse cara aqui para o resultado. Nós temos que... Então, aqui, ó, nós vamos criar uma variável que seja do mesmo tipo do OP. Se o endereço de memória é um ponteiro, nós temos que criar um ponteiro. Então, aqui a gente vai criar um inteiro do tipo ponteiro P e vai receber o endereço de OP. E aqui, ó, a gente vai imprimir P. Vamos rodar, ver se isso aqui roda. Cometi um errinho aqui, eu mexi lá na negação sem querer. Vamos tentar de novo. Ó, de novo eu deixei aqui o OpenMSX rodando. Vou chamar ele de novo aqui. Vamos rodar nosso programa.
Olha só que interessante que ele respondeu aqui, ó. Veja só, meu amigo escovador de bytes. Ele respondeu aqui 10. E 10 a gente sabe que é o valor que está dentro da variável e não o endereço de memória da variável. E aqui, por que ele fez isso? Porque aqui, ó, nesse trecho de código aqui, a gente usou uma técnica que a gente chama de acesso indireto ou passagem por referência, tá? E o que é a tal passagem por referência? A gente criou um ponteiro aqui que aponta para aquele espaço de memória. Então, por exemplo, lembra lá que você tinha lá o C000 e dentro do C000 você tinha 10? Pois é, amiguinho escovador de bytes. Ao invés de a gente pegar diretamente a variável, ou seja, referenciar aqui pelo nome X que a gente deu a ela, o que a gente fez? A gente pegou esse endereço de memória, jogou num ponteiro P, e aí, indiretamente, a gente chegou no 10 pelo ponteiro. Então isso aqui é uma técnica muito útil quando a gente quer, por exemplo, preservar o uso de memória, ou quando a gente quer garantir que a gente vai realmente alterar um objeto específico, né? Lembra que eu falei para vocês que o C ele não é orientado a objeto, mas ele criou as bases do que seria lá a programação orientada a objeto? E uma das coisas é essa aqui. Quando a gente está passando por referência à variável, a gente está garantindo que a gente está mexendo no espaço de memória. E isso faz com que a gente mexa diretamente na memória. E é por isso que a gente chama de endereçamento indireto, porque a gente não está indo na memória. Porque a gente não está indo no nome da variável, a gente está indo direto na memória. E isso aqui é uma técnica que você vai ver muito quando a gente está falando de programação C. Você tem que conhecer o uso dos ponteiros, que aí no caso você usa esse asterisco aqui para indicar que trata-se de um tipo ponteiro. E você tem que conhecer o uso do address of, porque aqui ó, você está dizendo qual é o endereço dessa variável propriamente dita. Então, amiguinho escovador de bytes, tenta não se preocupar muito com isso agora, porque no futuro a gente vai falar demais sobre técnicas como essa aqui, tá? Inclusive, programar em C vai ser bem... a gente vai ter que saber isso aqui no sangue e a gente vai saber muito sobre isso. Mas explicar isso aqui a fundo passa um pouco do escopo da nossa aula de hoje. Então, em breve a gente vai falar mais sobre ponteiros, sobre endereços de memória. Por enquanto, fica com isso aqui, que logo, nas aulas posteriores, a gente vai estar falando mais sobre isso para vocês ficarem mais tranquilos e entenderem isso aqui muito melhor, tá? Fala a verdade, escovador de bytes! Esse vídeo tá porreta demais ou não tá? Se esse é o vídeo que você sempre sonhou ver aí no YouTube, não se esqueça de deixar o espírito natalino tomar o seu coração e faça uma doação aqui para ajudar a pagar a ração do Luke e venha aqui contribuir com qualquer quantia para o nosso canal. Todas as contribuições para o canal são voluntárias, doa quem quer, o quanto quiser. Basta clicar aqui no botão Valeu do YouTube e clicar e escolher a quantia que você quer doar. Agora, se você quer ser um cara maneiro e quer ser um verdadeiro escovador de bytes e entrar para as fileiras dos verdadeiros escovadores de bytes, você pode entrar aqui ó, no nosso botão Seja Membro do YouTube, se tornar um verdadeiro escovador de bytes, ou entrar no nosso programa de patrocínio do Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Independente do programa de patrocínio que você escolher, você vai ganhar benefícios. E que benefícios são esses? Você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, você vai ganhar os Thank You Discs na faixa, que todos os nossos queridíssimos escovadores verdadeiros, escovadores de bytes, ganham no canal. Além, é claro, do bate-papo exclusivo comigo e com os outros membros do Patreon. E ali você pode conversar com a gente, propor temas, enfim, tem uma série de coisas que você vai poder fazer ali, que você pode participar com a gente e ajudar a fazer esse canal ficar maior, melhor e mais bacana. Não se esqueça também que o verdadeiro escovador de bytes participa dos sorteios. Não vou dizer o que é, mas nós vamos ter um sorteio de final do ano. Então fique ligado aí que a gente vai ter um bate-papo de final de ano onde eu vou mostrar para vocês qual vai ser o sorteio de Natal. Você também, verdadeiro escovador de bytes, também vai ganhar um presente de Natal aqui nosso. Então, vai lá no nosso bate-papo
que a gente vai mostrar qual vai ser o sorteio. Se você for o feliz ganhador, você vai receber um mimozinho extra aí no final de ano, porque todo mundo merece. Então, galera, vamos lá, vamos continuar. Agora que a gente já viu ponteiros e espaços de memória, vamos continuar com os nossos operadores unários, que eu quero terminar os operadores unários hoje, para a gente conseguir evoluir nas aulas de C. Então, vamos embora, galera. Vamos para a aula. Então, amiguinhos de Escovador de Bytes, nós já demos spoiler do próximo operador, que é o poderosíssimo valor D, também é conhecido como operador de deferência, e é aquele asteriscozinho que eu já mostrei para vocês. Apenas para não dizer que eu não dei a teoria, aqui nós temos um exemplo do operador de deferência. Então aqui, ó, vamos analisar esse código aqui. O que esse código faz? Ele pega um valor x igual a 10, e aí ele cria aqui um valor de deferência que vai receber o que está no endereço x. Então, quando a gente imprime aqui, ó, o endereço do x, você vai ver que nós vamos imprimir o endereço propriamente dito. E quando a gente imprimir aqui o asterisco y, você vai ver que a gente vai, por deferência, a gente vai ver que ele vai entrar nesse espaço de memória aqui e vai pegar o 10 que está aqui. Eu já expliquei tudo isso aqui no operador anterior. Vamos rodar esse cara aqui só para vocês verem ele rodando aqui, ó. Vamos dar aqui Edit and Run. Tá aqui a execução dele, ó. Ele imprimiu aqui o nosso queridíssimo valor do endereço. E aqui o valor real. A gente já explicou isso aqui lá em cima, não precisamos explicar de novo. Mas ficou claro que esse cara aqui tá muito... Esses dois caras aqui, ó, estão completamente relacionados, né, amiguinho? Então você vai usar muito isso para frente. É importante você entender, quando você está pegando o valor de deferência, que no caso aqui, ó, a gente coloca o asterisco antes da variável, e do tipo ponteiro, que a gente coloca o asterisco no tipo. Então, int asterisco é um tipo ponteiro. Asterisco variável é um valor por deferência. E agora, amiguinho, vamos aqui para a nossa queridíssima negação lógica. Você já deve imaginar, quando você viu lá os operadores bitwise, né, você já deve imaginar o que é negação lógica. Então vamos criar aqui a negação lógica. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos pegar esse trecho de código aqui, ó, e vamos transportar esse trecho de código, que é o exemplo que ele dá aqui para o operador lógico NOT, e vamos colocar aqui no nosso código de MSX. O que a gente está fazendo aqui, galera? A gente está fazendo uma negação lógica. Então aqui nós temos uma operação lógica, ó. Lembro para vocês que os dois comerciais aqui é o AND. E se vocês lembram do AND lá, das nossas aulas de lógica matemática, as nossas aulas aí de organização de computadores, 0 e 0 é igual a 0, certo? Só que olha só, a gente está aplicando aqui a negação. A gente sabe que toda vez que a gente nega 0, NOT 0 é igual a 1. E 1 é o flag do verdadeiro. Então aqui a gente colocou um C. O que a gente está dizendo aqui? Se 1, porque o resultado disso aqui vai ser igual a 1. Se verdadeiro, imprima a condição agora é verdadeira. Então a gente pegou uma condição que era falsa, negou ela e transformou ela em verdadeira. Vamos rodar esse cara lá? Olha só, já está aqui, ó. Nós entramos no if e imprimimos que a condição agora é verdadeira. Se isso aqui não desse certo, esse if não ocorreria, e por não ocorrer, isso aqui não teria sido impresso.
mas foi impresso. Significa que a negação lógica funcionou. E essa é a nossa queridíssima negação lógica que você já deve estar careca de conhecer. E aí, meu amigo escovador de bytes, por último, mas não menos importante, nós temos aqui o nosso queridíssimo negação bitwise. E uma coisa interessante desse cara é que nós já falamos e já explicamos ele lá na nossa aula de operadores bitwise. Se você for aqui em cima e ver aqui os nossos operadores bitwise, foi algumas aulas para trás aí, nós temos aqui a negação bitwise. E o que faz a negação bitwise? Ela faz exatamente o que o nome diz. A gente pega aqui o nosso queridíssimo valor em bits e faz o complemento de 1 desse cara. Então aqui, ó, é como se a gente pegasse bit a bit cada um dos bits que está lá na memória e mudasse o valor deles bit a bit. Então aqui ele dá um exemplo, ó. Ele pegou esse valor aqui 0011100 e inverteu os dois primeiros zeros aqui. Os dois primeiros zeros aqui viraram 11. Os dois uns viraram 00. E mesma coisa com o segundo nibble aqui. Os uns viraram 0. E os zeros viraram 1. Não vou perder tempo fazendo isso, porque a gente já falou sobre isso lá quando a gente fez a negação bitwise. Então não precisa se preocupar, amiguinho escovador de bytes, que é tão simples quanto isso. Só para dizer que eu não rodei um código aqui para vocês verem, vamos rodar aqui a negação bitwise aqui que ele propõe. E aqui, ó, ele diz que 60 é igual a isso aqui. E aplicando o complemento de 1, ele vai dar menos 61. Executando. Olha lá, ele imprimiu aqui o valor de C, que é o complemento de 1 do nosso queridíssimo valor A, e deu 61 aqui. E com isso, amiguinho, nós encerramos os nossos operadores unitários ou unários, e agora a gente pode continuar para outros temas aí na nossa aula de Fusion C, usando o C como base. E acabou-se o que era doce, meu amigo escovador de bytes. Chegamos ao final de mais uma aula, terminamos os operadores unários aí, e agora vamos partir para novos assuntos aí mais interessantes na playlist Fusion C. Então, amiguinho escovador de bytes, continue acompanhando os vídeos do mês de dezembro, apesar de não ter mais vídeo aula esse ano, ainda vai ter alguns videozinhos aí que eu vou postar, inclusive um vídeo muito especial que eu gostaria que todos vocês participassem, que é o nosso bate-papo de final de ano aqui do The Byte Creator, onde, além de contar para vocês tudo que aconteceu no canal nesse ano, contar meus planos para o canal para o ano que vem, temos muitos planos aí, muita coisa bacana que vai vir aí para 2025, e é claro, anunciar o nosso sorteio de final de ano, que esses camaradas aqui maravilhosos, esses amigos aqui do Amplexo Caloroso, do Abraço Amigo aqui, vão participar do sorteio. Você tem até o final do ano aí para participar do sorteio, então comece a se inscrever já aí nos programas de patrocínio, seja aqui no nosso queridíssimo clube de canais do YouTube, seja lá no Patreon. Se inscreva para participar do sorteio de final do ano, que eu vou anunciar no nosso bate-papo de final de ano. Provavelmente aí vai ser o próximo vídeo, que a gente deve estar lançando aí semana que vem. Então fica antenado no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo e não perder esse bate-papo. Esse bate-papo vai ser muito legal e acho que todo mundo vai curtir. E vai ajudar a gente aqui a mostrar tudo que houve e tudo que haverá no canal. Então eu acho bacana vocês conhecerem e saberem aí tudo que vem por aí. Então, meu amigo escovador de bytes, aquele beijo gostoso em você, meu amigo escovador de bytes. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o vídeo. E acima de tudo, a única coisa que você não pode nunca se esquecer, sob hipótese nenhuma, é de ser feliz. Então, até daqui a pouco, pessoal. Fui. Bem-vindo ao The Byte Creator, meu amigo escovador de bytes, você que está aí acompanhando nossas aulas de C. E hoje a nossa aula aqui é uma aulinha de Fusion C. Então vocês já devem estar vendo aí que a gente veio fazendo todos os operadores da linguagem C. Vamos começando lá pelos operadores que são os operadores mais comuns, que são os operadores que usam dois parâmetros, né? Dois operandos,
que são os operadores mais comuns. Depois nós viemos para os operadores unários, que são os operadores que usam apenas um operador. E hoje nós vamos falar sobre uma característica muito interessante da linguagem C, que é uma das raríssimas linguagens que tem esse operador, que é o operador ternário, meu amiguinho escovador de bytes. A linguagem C, e consequentemente o Fusion C que deriva dela, tem um terrível operador ternário que costuma gerar muita confusão na cabeça aí da galera que programa em C, que programa em Fusion C, e qualquer linguagem derivada do C, com sintaxe derivada do C, que é o famigerado, o ilegível operador ternário. Então hoje eu vou tentar jogar um pouco de luz aí sobre o operador ternário e mostrar para vocês para que ele serve, como ele funciona, o que ele come. Então venha comigo no Globo Repórter, que hoje a aula é operador ternário. Vambora! Então, meu amigo escovador de bytes, a nossa aula de hoje, por ser uma aula de MSXC, está aqui no nosso repositório MSXC, que fica aqui no nosso queridíssimo GitHub do Debate Creator, github.com/Debate Creator. E aqui dentro desse cara, dentro do repositório do MSXC, nós vamos ter essa pasta aqui, aulas. Dentro da pasta aulas, nós vamos ter aqui operadores. E dentro da pasta operadores, nós vamos ter o op.c, que é o código que nós já estamos olhando aí a diversas aulas. Se você quiser saber como faz para baixar esse repositório para sua máquina, basta você, amiguinho escovador de bytes, voltar aí nas aulas anteriores, que a gente ensina como fazer o get corretamente. Então, amiguinho escovador de bytes, agora nós estamos aqui no nosso queridíssimo Visual Studio, e como vocês podem ver, nós estamos abertos aqui com o nosso queridíssimo op.c, que é o nosso código que nós já estamos vendo aí há várias aulas. Então, se a gente olhar aqui a nossa função main, que vocês lembram que é a função que é executada inicialmente no ponto de execução quando nós iniciamos um programa C, nós aqui comentamos aqui as últimas aulas, que são os operadores que foram os operadores unários, e hoje nós vamos fazer o operador ternário. E aí, como vocês podem ver, como é apenas o operador ternário, nós temos apenas um operador ternário. O que é um operador ternário? Os operadores aritméticos, relacionais, lógicos, eles são operadores binários. Por quê? Porque eles usam dois argumentos, no caso aqui o argumento A e o argumento B. Os bitwise, nós temos alguns que são unários, alguns que são binários, mas são bitwise por quê? Porque eles operam a nível de bit. Temos aqui os operadores de atribuição, que alguns são unários. Aqui nós pegamos todos os operadores unários, que são operadores que usam apenas um. Então, se a gente olhar aqui, você vai ver que o operador unário usa apenas um argumento aqui, nesse caso aqui o R. Ou melhor, nesse caso aqui o OP, né? E agora nós vamos para o operador ternário, que seguindo a lógica é um operador que usa 3 argumentos. Então, se a gente olhar aqui a função do operador ternário, vocês vão ver que o operador ternário é esse ponto de interrogação seguido de 2 pontos. E aí vocês podem ver que ele começa com uma condição, o ponto de interrogação, o valor 1 e o valor 2, separados por 2 pontos. Então, este cara aqui é o primeiro operador, este cara aqui é o segundo operador e esse cara aqui é o terceiro operador. Por isso, um operador ternário. E aí, amiguinho escovador de bytes, muita gente chama o operador ternário da linguagem C como if inline ou if na linha. E é um operador que gera aí muita controvérsia entre os desenvolvedores, né? Desenvolvedores que usam as premissas de código limpo, de que nada é mais importante do que o código ser legível para a próxima pessoa ler o código, poder dar manutenção naquele código. Normalmente odeia o operador ternário, porque o operador ternário ele dificulta a leitura do código e dificulta você conhecer os blocos corretamente, né? Porque como ele não tem a abre-chave e fecha-chave, né? Como por exemplo aqui, se eu pegar aqui a função ternária, aqui, ó, vocês vão ver que eu consigo identificar muito fácil o bloco de código do que é ternário. É só você ver onde começa a chave, onde termina a chave. E os ifs também funcionam dessa forma, né? Por exemplo, se eu pegar aqui esse operador ternário aqui, ó, e converter esse cara aqui num if, ele seria algo do tipo if A maior que B, print wherever.
print A maior que B. Agora, caso contrário, que é o else, print B é maior que A. Você vê que essa versão de se escrever... Então, você pode ver que essa versão, a mesma versão aqui de escrever esse operador ternário, usou muito mais linhas. Entretanto, ele é muito mais fácil de você entender, né? Porque você tem aqui o bloco do if, você tem aqui o bloco do else, e é muito mais fácil você entender o que está acontecendo aqui. Mas também tem a galera do código eficiente, né, que acha que, especialmente o pessoal de retrocomputação, né, que trabalhou com MAMPs, trabalhou com outras linguagens assim, o próprio BASIC, né, onde a quantidade de caracteres importa e onde o processador não é lá grandes coisas, gosta muito do if ternário, porque ele é muito sintético, né? Ele é um if, e aqui, esta condição aqui, se você for olhar, é a mesma condição aqui. Essa condição que está descrita aqui no if ternário, né? Que é essa condição aqui. É a mesma condição que está descrita aqui no if. Então, o primeiro operando do operador ternário é a condição. E aqui, ó, esse if, o que ele está fazendo? Se o A for maior que o B, ele imprime o valor do A. Caso contrário, que é o pontinho, ou seja, esse pontinho aqui, ele está no lugar aqui do else, ele vai imprimir o valor do B. Então aqui é um pouco diferente, por quê? Porque ele não vai imprimir print A maior que B, ele vai imprimir só o valor do A. O valor do A a gente está recebendo aqui como parâmetro da chamada. E esse parâmetro da chamada A vem lá da main. Então, por exemplo, como nós temos aqui A igual a 10 e B igual a 5, como é que aquele operador ternário vai se comportar lá quando a gente chamar o ternário? Ele vai primeiro testar o valor de A, que nesse caso aqui é 10. Então, A igual a 10. E aí ele vai testar se o A é maior que o B. Nesse caso, o B vale 5. Então, como o A é maior que B nesse nosso teste, vocês vão ver que ele vai imprimir A, ou seja, ele vai imprimir 10 na tela lá na saída do computador. Se o contrário fosse, né, ele iria imprimir o B. Se, por exemplo, se aqui na nossa condição aqui fosse o contrário, né, por exemplo, se a gente colocasse aqui if A menor que B, imprima A. Caso contrário, imprima B. Nesse caso, o A é maior que o B. Como o A é maior que o B, essa condição aqui, essa queridíssima condição aqui, retornaria falso. Como ela retorna falso, ela vai para depois dos dois pontos, que é o else, que é o B. E aí, nesse caso, ele imprimiria lá na telinha do MSX, ele imprimiria 5. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos salvar nosso código. E vamos dar uma executada nele só para ver. Como a gente agora está com A menor que B, a gente espera que ele imprima aqui o valor 5 na tela. Então vamos lá. Terminal, novo terminal. cd aulas barra operadores ponto barra make para executar o nosso script. Chamou aqui o nosso simulador. E aí a gente executa o nosso queridíssimo OP, que é o programa que nós acabamos de compilar. Aí você vai ver que ele respondeu ternário e 5. Se a gente pegar aqui e botar o código lado a lado, vocês vão ver que no nosso print aqui da função ternária,
Nós primeiro fizemos esse print aqui ternário. Depois chamamos a função printNumber da nossa queridíssima Fusion C, passando o R. O resultado do R é igual a 5. Por quê? Porque essa condição aqui deu falso. Caso falso, ele imprime o valor de B. E o valor de B vem daqui, da nossa função main. E é igual a 5. E aí, meu amigo escovador de bytes, como o operador ternário é apenas um operador, deu para a gente apresentar ele todo em metade de uma aula, nós podemos continuar aqui com a nossa queridíssima teoria, que vocês sabem que está lá nos tutoriais da S-Point. Então o link está aqui, lembrando que esse link está aí na descrição dos vídeos, vou botar aí. E seguindo a nossa ordem aqui, que nós estamos fazendo o nosso tutorial de programação C, para que a gente possa ter base para começar a falar do Fusion C propriamente dito. A gente foi olhar aqui os operadores, a gente já viu todos esses aqui. E agora nós vamos para esse operador aqui, que é o operador sizeOf. E esse é um operador que a princípio ele parece ser um tanto quanto inútil, mas acredita em mim, amiguinho escovador de bytes, não é. O operador sizeOf você vai usar em diversas implementações em C, especialmente quando você estiver trabalhando com vetores e matrizes, né? Se você não sabe o que é um vetor, o que é uma matriz, aula de algoritmo, playlist de algoritmo. E aqui, ó, se você olhar a descrição aqui, o que ele está dizendo aqui em inglês? Que o operador sizeOf é um operador que funciona em tempo de compilação, é um operador unário, ele é usado para computar o tamanho do seu operando, que pode ser um tipo ou uma variável. E o retorno desse operador sizeOf é o tamanho em bytes daquele nosso queridíssimo operando. Você pode aplicar ele a qualquer data type, float type, pointer ou pointer type variable. E aqui, ó, essa parte aqui é a parte importante, porque é daqui que a gente consegue avaliar, porque como na maioria das vezes as matrizes e os vetores usam ponteiros, né? A gente pode usar esse cara aqui para verificar tamanhos de arrays e coisas do gênero. Então aqui, ó, nós temos um códigozinho exemplo que ele coloca aqui de uso, né, do nosso sizeOf na linguagem C. E você pode ver esse código sendo executado aqui mesmo na interface da nossa teoria, clicando aqui no botão Edit and Run. Então aqui, ó, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para você imprimir, printf é o imprima, o tamanho da variável A e um valor $D aqui, que é um valor inteiro, que vai ser o resultado do sizeOf A, sendo que o A é 16 aqui. E aqui ele está fazendo a mesma coisa, só que em vez de pedir a variável A, ele está pedindo o sizeOf de um tipo int, o sizeOf de um tipo char, o sizeOf do tipo float e o sizeOf de um tipo double. Então vamos rodar esse cara aqui rapidão. E aí você tem toda essa saída aqui, ó. E aí ele está dizendo que o tamanho da variável A é 4, que o tamanho do datatype int é 4, que o tamanho do tipo char é 1, que o tamanho do tipo float é 4, que o tamanho do double é 8. Então, amiguinho escovador de bytes, na próxima aula a gente vai continuar a partir dessa teoria do sizeOf. Inclusive ele coloca aqui, ó, o uso do sizeOf para ver o tamanho de uma estrutura, né? Que é uma coisa bastante útil do sizeOf, né? Então nós estamos falando lá no nosso queridíssimas aulas de algoritmo o que é uma estrutura. E aqui, ó, ele criou uma estrutura employee, o employee é funcionário, né? Então ele criou um funcionário, e dentro dessa estrutura funcionário ele tem um nome, que é um array de 10 caracteres, que tem o nome do funcionário, um inteiro idade, vai ter a idade do funcionário, e um double percent, deve ser talvez percentual de comissão, talvez. Essa variável aqui está mal nomeada, mas enfim, deve ser algo do gênero. E aí ele aqui instancia uma variável E1,
do tipo employee, que é uma estrutura. E aí diz que é o Ragnav, que ele tem 25 anos e que ele tem uma percentagem de 78,90. E aqui, ó, o que ele está fazendo nesse printf aqui? Ele está vendo qual é o tamanho dessa estrutura que nós criamos. Então, se eu der aqui um edit and run, ele vai dizer que o tamanho dessa estrutura é de 24 bytes. Por quê? Porque ele pegou todos esses tipos aqui e somou, né? E chegou a esse valor. Então vocês podem ver aqui um exemplo muito bacana do uso do sizeof, pegando aí o tamanho de uma estrutura para a gente saber. Quando a gente cria uma variável de uma estrutura, a gente pode saber qual o tamanho que essa variável vai ficar. Aqui, aquele exemplo que eu falei, de usando o sizeof para pegar o tamanho de um array, ou o array aqui é um vetor. E aqui ele cria um array. E aqui ele diz o tamanho do array. Então, se a gente executar esse cara, nós vamos ter que esse array usa 40 bytes. Nós também podemos saber o tamanho de um array, né? Quando a gente fala aqui length em inglês significa tamanho. Então aqui a gente pode saber o tamanho de um array usando o operador sizeof. Lembrando que a gente tem a strlen, que é uma função especializada, que serve para a gente pegar quantos caracteres tem dentro de um string, né? Mas quando o array não é uma string, a gente consegue pegar o tamanho, dividir o tamanho pelo número, pelo tipo, né? Pelo tamanho do tipo, chegar à quantidade. E aqui, ó, vamos explicar esse código aqui um pouquinho melhor, amiguinho escovador de baixo, para você entender. Vocês lembram lá que o tamanho do nosso queridíssimo inteiro é 4, né? E vocês lembram que quando a gente rodou o sizeof do array, deu 40, certo? Então, se a gente pegar 40, que é o tamanho do array, que é esse primeiro argumento aqui da divisão, esse primeiro operando aqui da divisão, e dividirmos pelo tipo, e como nós estamos falando aqui de array, todas as variáveis dentro do array tem que ser do mesmo tipo. Então aqui eu estou pegando 4, aqui eu estou pegando 40, e eu estou dividindo um pelo outro, que o resultado é 10. E aí, amiguinho, conta aqui quantos tem no array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, o número de elementos no array é igual a um inteiro, que é igual à variável y. A variável y vem desta continha aqui, que é 40 sobre 4. Estou pegando o tamanho total do array e dividindo pelo tamanho do tipo ao qual o array pertence, e aí eu consigo dizer quantos elementos tem no array, nesse caso 10. E aí, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada! Chegamos no final da aula de hoje, espero que você tenha curtido, espero que a aula de hoje tenha sido informativa, tenha sido legal, que eu tenha conseguido fazer esses 20 minutos passarem rápido, que não tenha sido chato para você. E lembrar o nosso amigo Gabriel Daniel, o vencedor aí do nosso queridíssimo sorteio lá da Spider Flash, que entre em contato com a gente, mande seu e-mail aí para debatecreator@gmail.com, Gabriel Daniel, para que a gente possa azeitar aí os detalhes da entrega para poder enviar para você o presente. E é isso, meu amiguinho escovador de bytes. Se você curtiu a aula, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, as inscrições são muito importantes. Assista todos os vídeos do início ao fim, porque é isso que me dá estatísticas. E acima de tudo, meu amigo escovador de bytes, acima de tudo isso que eu falei, tem a coisa que você tem que fazer agora, que é ser feliz. Um beijo, meu amigo.